Qual é a maior promessa que Deus deu ao homem? Que Ele nos daria o Espírito Santo. Não tem maior promessa que essa. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Ah, meu irmão, quem tem o Espírito Santo flui. Quem tem o Espírito Santo, irmão, tem superpoderes. Eu fui para Israel uma vez, fui com o meu apóstolo Agostinho, fizemos uma caravana maravilhosa. E lá em Israel todo mundo tem uma experiência com Deus. Não é que Israel é místico, mas é histórico. Então você poder pisar, ó, Jesus pisou aqui, nossa, você fica emocionado, né? Tem gente até que surta, mas o importante não é estar onde Jesus esteve, o importante é estar onde Jesus está. Mas é muito bom ir para Israel, porque você aprende muito, é histórico. E em algum momento o Espírito Santo te ministra, não porque aquele lugar é místico, não porque aquele lugar existe uma áurea, uma coisa sobrenatural, mas porque aquilo ali faz você viver a Bíblia, faz você lembrar da Bíblia. E todo mundo ali teve uma experiência diferente. Teve gente que teve uma experiência muito legal no Mar da Galileia. Eu amei o Mar da Galileia, né? A hora que a gente entrou no barco no Mar da Galileia, eu falei, nossa, aqui foi onde Pedro, né, andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, acalmou o mar. Foi lindo. Mas, para mim, foi tudo histórico. Mas o lugar onde eu tive um momento com Deus mais especial em Israel, foi um lugar que meio que nada a ver, que era o aposento alto, onde os discípulos estiveram orando até a vinda do Espírito Santo, no dia que eles foram batizados com o Espírito Santo. E eu vou te explicar como foi a minha experiência. Irmãos, eu chorava ali, sabe quando você chora de soluçar igual uma criança? E eu urrava e chorava, e eu não sei, eu não consegui me controlar. Inclusive, até ficou meio esquisito lá o ambiente, porque eu chorava demais. Mas por quê? Quando eu cheguei em Israel, você olha para as pessoas, tem gente do mundo inteiro. Você vê caravanas de todo tipo de religião. Tinha caravana de católico, tinha caravana de ortodoxo, tinha caravana de judeus, tinha caravanas de africanos, tinha caravana de japonês, tinha caravana de espanhóis, tinha caravana de franceses. E você vai olhando nos olhos daquelas pessoas, vocês veem que elas estão procurando alguma coisa. Você vê que elas vão lá, elas compram a água do Jordão, compram uma areia, e elas ficam querendo, sabe, ter alguma experiência, eles querem encontrar algo, e você vê dentro dos olhos dela aquele vazio. Você olha nos olhos dela e você vê elas estão morrendo de sede, mas não sabem onde está a água. E você vai vendo o desespero no olhar daquelas pessoas, porque para muitas delas é a última oportunidade delas procurarem a Deus, e aí elas acham que lá em Israel elas vão achar, e não acham. E você vai olhando para os olhos daquelas pessoas e você vê o vazio. E quando eu entrei no aposento alto, quando eu entrei no lugar, o Espírito Santo começou a me ministrar e disse assim: tudo que todas essas milhares e milhões de pessoas estão procurando é a promessa que eu já te dei, e eu derramei nesse lugar aqui sobre os discípulos. Ai, irmão, não teve como eu não chorar. Eu falei, Deus, eu tenho não uma promessa, eu tenho a promessa. Ai, irmão, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a sentir o rio de água viva fluindo do meu interior, eu senti a vida fluindo dentro de mim, eu sentia os superpoderes do Espírito Santo, eu me sentia, meu irmão, eu falava, meu Deus, obrigado, porque eu tenho o que toda a humanidade está procurando, eu tenho. Essa não é uma promessa, é a grande promessa. O que todos os profetas do Velho Testamento procuravam, o que todos os homens, olha, preste atenção, tudo que eles queriam era que viesse o Messias para derramar sobre eles o Espírito Santo. Se você ler lá em Isaías, existem tantas promessas da vinda do Espírito Santo em Isaías, que dizia assim, naquele dia, eu não vou mais escrever
a palavra em pedras. Eu vou colocar através do meu espírito, porei meu espírito sobre eles, escreverei minha palavra nos seus corações. E eles ficavam esperando esse dia. E quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes, ele disse: essa é a promessa que todos esperamos toda a vida, receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Alguém aqui já leu, estudou, andou, ouviu pregações de grandes homens de Deus? Já se inspirou em grandes homens de Deus? O segredo de todos os homens de Deus que já pisaram nessa terra é que eles sabiam fluir com o Espírito Santo. Sabiam estar cheios do Espírito Santo. Sabiam e conheciam o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Olha o que diz 2 Coríntios 13, 14. Paulo disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Só que na Assembleia a gente dá uma incrementada, né? Como é que, não, dá uma incrementada boa. Assim, eu lembro que usava algumas palavras, né? Diz assim: o amor de Deus Pai, a graça inefável. Sempre se não tiver a palavra inefável, não é Assembleia de Deus. Inefável. Amor. E a doce, perfeita, né? Perfumada comunhão do Espírito Santo. Os pregadores da Assembleia de Deus são os melhores, né? Sejam como todo vós. Olha só o que diz: comunhão. Meu irmão, você tem comunhão com o Espírito Santo? Você só pode ter comunhão com quem é seu amigo. Quando você chega num evento, você chega numa festinha, né? Ontem eu fui convidado ao aniversário de uma criança de 4 anos. Aí você chega na festa. Com quem que você senta? Com quem que você começa a ter comunhão? Com quem você conhece? Com quem você ama? Com quem você tem afinidade? Então essa é uma bênção, mas também, né, já nos está dizendo: olha, a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, mas comunhão tem que partir de 2 pessoas. Não pode o Espírito Santo querer ter comunhão com você e você não querer ter comunhão com ele. Bom, se você quiser resumir a vida de um cristão vitoriosa, uma vida vitoriosa de um cristão é uma vida cheia do Espírito Santo. Você consegue perceber? Você já viu o crente que tem muita Bíblia, mas não tem o Espírito Santo? É o crente chato. Sai faísca, irmão. Porque o Espírito Santo é igual aquele óleo, né? O óleo é um azeite, ele lubrifica, irmão. Você vê que quando o homem só tem Bíblia, palavra, é um cara chato. É um cara que só critica. É um cara que só condena. Um cara que não tem unção, não tem o fluir do Espírito Santo. Mas quando o homem tem palavra de Deus e tem unção, irmão, você já percebeu a diferença? É muito gostoso escutar um homem que tem unção e tem palavra. Mas a palavra comunhão, eu acho que o livro que mais mudou minha vida no comecinho da minha caminhada foi o livro do Benihim, Bom Dia, Espírito Santo. Eu acho que esse livro tinha que ser obrigatório para todo crente. Nasceu de novo, toma, Bom Dia, Espírito Santo. Eu já li, eu acho que várias vezes, né? Quem aqui disse Bom Dia, Espírito Santo hoje? Sabe, tem gente que não sabe. Leia o livro. Por que a gente fala Bom Dia, Espírito Santo? Porque a vida cristã é comunhão com o Espírito Santo. E crente que está sofrendo é o crente que está nadando contra a corrente. É crente que está parado no meio da corrente. É crente que não está dentro do rio. Tem gente que nem no rio está, irmão.
Espírito Santo está lá, ele está aqui, ó, no meio do mato, aqui com os bichos comendo ele, cobra picando ele. Vai, ei, pula dentro do rio, vai nadar com o Espírito Santo, vai fluir que ele vai te levar em águas profundas.